da douta Procuradoria-Geral da República, toda a discussão, como foi bem enfocada pelo Dr. Fábio Tuffic, diz respeito à exata dimensão e latitude que deve ser dada ao artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. Lá está inserida uma expressão trânsito em julgado, ou sentença que transita em julgado. O significado dessa expressão é indiscutível. O significado dessa expressão está incorporado nos léxicos jurídicos há décadas. Trânsito em julgado significa sentença que não comporta mais recurso. Significa sentença que gera a definitividade dos seus efeitos erga omnes na perspectiva da sua intangibilidade. Trânsito em julgado, em síntese, significa trânsito em julgado. Podemos gostar ou não gostar disto. Podemos discordar da Constituição. Podemos dizer que ela é retrógrada, que ela é atrasada, mas é o que a Constituição diz. Pode-se utilizar qualquer instrumento hermenêutico, qualquer instrumento exegético, é o que está lá. E é esta Constituição que nós juramos defender. É esta Constituição cidadã que nos garante o Estado de Direito. Por isso, senhores ministros, senhoras ministras, há que se respeitar a Constituição. E a expressão trânsito julgado não foi colocada lá por acaso, senhor presidente. Ela tem uma lógica sistêmica, ela tem uma lógica axiológica. Essa lógica é que esta Constituição cidadã garante, acima de tudo e de todos, a dignidade da pessoa humana e a liberdade. Estes são os valores fundamentais que lá estão colocados e por isso se assegura que aquelas restrições a estes valores só podem ser dadas quando a certeza jurídica alcança o seu grau máximo. E com isto se vincula a competência desta Corte. Somente quando esta Corte não mais puder se pronunciar é que efetivamente se pode cercear esta liberdade. Tenho ouvido, senhores ministros, alguns argumentos com os quais eu quero dialogar. Apregou-se muito um consequencialismo jurídico, que a meu juízo não é aplicável ao direito penal. Mas vamos dialogar. O primeiro argumento que se coloca é que esta decisão acabaria com a violência, com a ilicitude, e que esta decisão eliminaria o sentimento de impunidade. Me permitam dizer, senhores ministros, não com uma autoridade que não tenho, mas com a experiência de quem viveu, como titular do Ministério da Justiça, mais de 5 anos. O principal problema da ilicitude e do sentimento de impunidade está no nosso sistema prisional. É lá que está. O crime é comandado dali. Lá pessoas entram pequenos delinquentes e saem grandes membros, portentosos membros de organizações criminosas. É lá que está o problema. Nós não temos unidades prisionais, salvo honrosas exceções, que permitem uma mínima possibilidade de recuperação. É entrar lá e destruir vidas. É entrar lá e sair destruído. Nós queremos ampliar isto. É isto? Para combater a violência? Pois é exatamente assim que nós fornecemos o tônus de sobrevivência das organizações criminosas. É quando nós colocamos pessoas lá, sem qualquer reflexão, e que até poderiam sair mais tarde. E essas pessoas são cooptadas por essas organizações. E saem de lá grandes delinquentes. Ou nós resolvemos o problema do sistema prisional no Brasil, ou não parará a impunidade. E posturas interpretativas como estas, que contrariam a Constituição, apresentam uma pseudo-situação de causa e efeito que não ocorre. Ela não ocorre. Não é prendendo desta forma que nós resolveremos o problema, só agravaremos o sistema. E se dirá, construam mais prisões. Eu tentei construir com o ministro. Tentei. Não há verba para suprir esse déficit. Não há. E mais, ninguém quer um presídio para chamar de seu. Ninguém quer. Ninguém quer um presídio na sua cidade. Os governadores não querem. Traz desgaste político, o custo é altíssimo. Não tem como resolver esse problema, a não ser enfiar pessoas como gado atrás das grades. Vamos continuar seguindo essa linha? Se fizermos isto, poderemos até ter o aplauso no primeiro momento, porque as pessoas pensam que tudo se resolverá. Estaremos tratando um tumor, uma pequena pastilha,
Uma pastilha que faz cessar a dor momentânea. Mas estamos agravando e alimentando esse tumor. Não é justo pisotear-se a Constituição cidadã para termos uma política que joga contra a sociedade, que joga contra os seres humanos, que aniquila vidas, porque basta colocar alguém atrás das grades para que essa pessoa nunca mais se recupere, com honrosíssimas exceções. Honrosíssimas exceções. Um outro argumento que tenho ouvido, senhores ministros e senhora ministra, diz respeito aqui, bem, a eficácia disso. Pouco se revê as decisões, Na verdade, as revisões são quase sempre mantidas, porque aqui só se discute questões de fato, de direito, não se discute questões de fato, senhores. O direito penal moderno no Estado de Direito exige a discussão de limites da ação estatal. E é por isso que esta Corte tem um papel fundamental nesta questão, porque é ela que é a guardiã da Constituição e não pode abdicar dessa prerrogativa, É ela que tem que dizer, em último grau, se o Estado agiu bem ou agiu mal. Estatísticas. Vejo recentemente um artigo muito interessante, Dr. Marco Aurélio Carvalho, do Grupo Prerrogativas a que pertenço, e Dr. Pedro Carriello, que apontam números. Números que nem sempre são coincidentes com outros, que dizem que a eficácia é pequena. Eu não vou entrar neste mérito, senhores ministros, porque seres humanos não são insumos econômicos. Seres humanos não se medem por estatística. Um médico que cometa, após ter salvado 1 milhão de pessoas clinicando, um erro, uma imperícia numa cirurgia, perde a sua licença. O judiciário não pode ser avaliado por outra regra. Pode ter prendido muito bem, mas se prende alguém destruindo a sua vida, tem que ser recriminado. E é o que a Constituição quis fazer. A Constituição quis fazer isto, dar segurança máxima para que alguém pudesse perder um bem tão precioso como a liberdade. Mas as pessoas vão ficar soltas. E a impunidade, para isso existe a prisão preventiva. Para isso, o sistema dá resposta. Se as pessoas trazem risco à sociedade, muito bem, que se prenda preventivamente, mas não coloquemos atrás das grades pessoas que não dão risco apenas porque o sistema judiciário é moroso. É moroso? É moroso. É ruim ser moroso? É. Mas não é abolindo direitos que eu resolvo essa dimensão. Vamos sentar, vamos discutir, vamos resolver o sistema, vamos dar mais situações céleres, vamos criar um juizado de instrução, vamos fazer o que quiserem, menos pisotear sobre a Constituição. Menos isso. Menos trancafiando pessoas que depois podem sair. Não importa o número, são vidas humanas. Não é gado, não estamos falando de arroba de carne, estamos falando de vidas, vidas destruídas. E quem tiver dúvida, visite um presídio. Visite um presídio. Eu vi cenas como ministro horrorosas, de cabeça sendo decapitadas e transformadas como um jogo de futebol, porque seres humanos, senhores ministros, que não são tratados como seres humanos, agem como bestas feras. E é o que nós estamos produzindo com situações interpretativas como esta. A opinião pública, me desculpe, não se pode confundir opinião pública com o senso comum. Opinião pública exige discussão profunda, amadurecida, refletida, discussão de estudos. Hoje, essa resposta é epidérmica. É utilizada com argumentos retóricos sem nenhum estudo. Não se discute o sistema prisional para se discutir essa possibilidade que aqui hoje efetivamente se decide. Fosse o senso comum valer, venhamos abolir os tribunais e vamos transformar a justiça naquelas arenas romanas, em que o imperador havia sim ou não. É assim que nós vamos tratar os seres humanos? Senhores, estamos no Estado de Direito. E como tal, devemos respeitá-lo. Respeitemos a Constituição. Respeitemos aquilo que nós juramos cumprir. É o que peço a Vossas Excelências. Agradeço aos doutores Fábio Toffique, Semantor.